Boa tarde, pessoal. A dinâmica do nosso papo a partir de agora vai ser da seguinte forma. O Dr. Joel vai ter de 15 a 20 minutos para falar, depois a doutora Aiko, e um bate-papo com as perguntas de vocês que podem ser encaminhadas para o pessoal de apoio por escrito e, por gentileza, com a identificação de nome, por favor. Lembrando que no final deste evento, 2 kits de livros de autoria do Dr. Fernando serão sorteados aqui no final deste evento. Bom, eu vou passar a palavra para o Dr. Joel, já com a seguinte provocação. O Dr. Fernando falou agora há pouco da dificuldade dos municípios, da dificuldade de capacitação para trabalhar nas PPPs, para formar um modelo, para construir um projeto. Falou também na insegurança jurídica, na dificuldade de um marco regulatório. Mas eu lhe pergunto o seguinte, doutor Joel, porque aqui se falou da dificuldade do Estado, enquanto poder público, da dificuldade da empresa, da segurança, se vai conseguir concluir o contrato, quem é que vai assumir o risco, e quem é que protege a sociedade nesse meio do caminho? Porque o que a gente tem acompanhado aí é uma relação muito promíscua entre o setor privado e o setor público. Quem é que protege a sociedade para que não tenha falcatrua nesse processo, direcionamento nesse processo? Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite para participar desse debate feito pelos organizadores do evento, especialmente o conselheiro Dado Xerém e o querido Ademir Anon, presidente da Associação Catarinense de Imprensa. Eu gostaria de compartilhar o meu contentamento de dividir essa mesa com o Fernando Vernalha, que é, sem sombra de dúvida, um dos maiores expoentes do direito administrativo brasileiro e mostra a pujança do direito público do sul do país, né? E especialmente no nosso estado vizinho, do Paraná, tem grandes juristas e grandes administrativistas. Talvez isso tenha começado e tenha sido enfatizado com o professor Marçal Stein Filho, o professor Romeu, mas junto com ele surgiu uma grande safra de juristas, e eu aprendo sempre muito com o professor Fernando e compartilho de quase todas as opiniões dele. Eu vou falar talvez coisas muito parecidas com o que o Fernando falou, vou trazer alguns tópicos, talvez mais conectados com o que acontece aqui em Santa Catarina, e até para depois provocar o debate. Queria cumprimentar a professora Aiko, que vai trazer também experiências interessantes que aconteceram lá em Minas Gerais, que são bem mais ousados, né, em relação às PPPs do que Santa Catarina, e o Renato, né, que, enfim, é conhecido de todos nós aqui de Santa Catarina, um dos grandes jornalistas do nosso estado. Tem uma coisa que me impressiona muito e eu falo disso com frequência: em Santa Catarina não há PPP. Não há PPP. E é um negócio espantoso, né? Por que não há PPP? Porque PPP é pura e simplesmente o seguinte: você tem um limite que você pode utilizar, né, de valores relacionados a esses contratos de PPP, e você tem acesso a esses valores, basta que você modele esses contratos e realize a licitação. Você não ter PPP significa quase que uma renúncia de receita. Praticamente uma renúncia de receita. Você tem acesso àquele recurso que você pode estruturar através desses contratos e você não estrutura. Não faz sentido, não tem explicação. Não tem explicação. Eu tento entender, como catarinense, por que em Santa Catarina não se faz PPP. E eu acho que esse pode ser um grande mote para o nosso debate. Renato, eu vou entrar na tua provocação, já tinha mais ou menos planejado isso, mas enfim, eu acho, na minha opinião, são duas as causas em razão desse nosso insucesso. Primeiro, uma certa falta de ousadia, né, e de gestão na nossa administração pública estadual e municipal. Por que não se faz PPP? Praticamente nem se tentou fazer aqui no estado. Não houve gestão para isso. Em segundo lugar, isso tem a ver com o nosso estado, mas não só em relação ao nosso estado, falta segurança jurídica, que é um tema que foi bastante tocado e referenciado pelo Fernando.
E falta segurança jurídica para os agentes públicos, que precisam estruturar esse processo de PPP, e falta segurança jurídica para as empresas privadas, para os contratados, que vão participar desses processos de PPP de licitação e depois, se tiverem sucesso, executarem os contratos. A falta de segurança jurídica, de estabilidade contratual, é quase que generalizada. Nós não temos PPP em Santa Catarina, mas temos alguma experiência com concessão de serviço público. E a insegurança jurídica da concessão, né, que existe, a insegurança, a instabilidade nas concessões que nós temos aqui em Santa Catarina é muito forte. As empresas privadas já projetam essa mesma insegurança, essa mesma instabilidade, que até se agrava em relação às PPPs. Pois bem, em relação aos agentes públicos, o Fernando tocou um ponto. A tendência agora, o avanço da PPP parece ser com os municípios, e os municípios talvez não tenham servidores capacitados nas diversas áreas que são demandadas para a estruturação de uma PPP. Não contam com servidores capacitados, não contam, de fato não contam, portanto não contam com pessoal para estruturar isso. Como é que se pode resolver essa situação? Capacitando os servidores, investindo pesado em capacitação e treinamento, em formação, isso é um caminho. Segundo lugar, PMI, parece que não há outro jeito, né, para estruturar, já que falta recursos para a estruturação, para o planejamento dessas PPPs. Eu fiquei sabendo, eu não sei se é verdade, mas não custa aqui, eu fiquei sabendo, me disseram isso. Existe um projeto, uma intenção do município de Florianópolis fazer uma marina, né, construir uma marina. É uma coisa de décadas, né? E é uma vergonha que em Florianópolis não acha uma marina, né? É evidente que é uma vergonha. E parece que agora há uma intenção mais firme de fazer isso. E me falaram que o negócio parou porque o município não tem dinheiro para contratar uma consultoria para o licenciamento ambiental. Não tem nem para isso. Então a PMI pode ser uma solução, porque na PMI as empresas elas trazem os projetos, então pode ser uma solução. Como o Fernando disse, há o risco de captura do interesse público pelo interesse privado na PMI, porque a empresa privada conhece e o poder público não conhece, né? Então a empresa privada vem com um projeto que pode ser moldado ao seu interesse e o poder público talvez não tenha conhecimento para avaliar aquilo criticamente e retirar o que tem de positivo, né, e separar o positivo do negativo, aquilo que é vantajoso e aquilo que seria desvantajoso. Para isso também é muito importante que o poder público tenha uma certa estabilidade, um certo norte seguro, para contratar empresas especializadas que lhe assessorem nesses processos de PMI. Precisa de uma empresa junto ao poder público para poder avaliar as propostas, e talvez mais de uma empresa. Precisa de uma avaliação técnica, precisa de uma avaliação jurídica, precisa de uma avaliação econômica e financeira. E o poder público, então, se ele não tem isso dentro de casa e não vai formar esse pessoal também, ainda que invista em capacitação de uma hora para outra, ele precisa contratar gente para fazer isso. O Fernando falou da iniciativa do BNDES, que agora, né, tem essa linha de prestar apoio para estruturar esses processos. O BNDES, por exemplo, ele agora trabalha em parcerias ou desinvestimento ou venda de ativos de companhias estatais de saneamento básico, inclusive aqui de Santa Catarina, né, da Casan. E o BNDES nesse ano fez várias licitações, acho que umas 20 licitações, para contratar empresas, escritórios de advocacia, empresas de engenharia, para assessorar na estruturação desses processos. Isso precisa ser feito, precisa ter um norte mais seguro em relação a isso. Aqui em Santa Catarina a gente tem uma particularidade, uma coisa que pode funcionar, que são as associações municipais. A estruturação desses projetos poderia ser feita por meio das associações. E nós temos muitos municípios e municípios pequenos que talvez sozinhos, talvez eles não tenham quantidade e volume suficiente para lançar uma PPP que interesse ao mercado. As associações poderiam aglutinar, ser um elemento de aglutinação entre os municípios para que as PPPs ganhem volume e que sejam viabilizadas.
inclusive para oferecerem esse suporte técnico necessário para que os municípios possam modelar e estruturar as suas parcerias públicos-privadas. Um outro aspecto, nós precisamos de alguma estabilidade na jurisprudência e no entendimento dos órgãos de controle sobre esses processos de PPP. O Fernando, o último tópico dele, ele se referiu ao controle, né, com um certo tato, né, e quando ele falou sobre o controle, eu olhei para o conselheiro Salomão Riba Júnior, que estava sentado aqui, ele teve que sair, me disse que tinha um compromisso, e ele meio que riu, né, ele ficou meio entusiasmado quando veio a crítica ao controle. E o professor Salomão, o conselheiro Salomão, ele já me disse isso uma ou duas vezes. Ele diz assim: Joel, eu gosto de te convidar para lá no Tribunal de Contas porque você fala algumas coisas que nós não gostamos de ouvir, diz ele, né? E aqui, com todo respeito, com toda a deferência, e louvando todo o trabalho que é feito pelos órgãos de controle e pelo Tribunal de Contas, o fato é que, na nossa experiência de concessão de serviço público, o Tribunal de Contas gera uma boa dose de instabilidade para os municípios. Gera, de fato gera. Se você pegar uma experiência de saneamento básico, pode ter havido problemas aí, enfim, não vou entrar nisso, mas o ponto é, você tem uma experiência, mais ou menos uma meia dúzia de concessões, acho que de meia dúzia a 10 concessões na área de saneamento básico nós temos em Santa Catarina. E a partir do momento que se aprovou, que foi feito uma, né, e que foi aprovada no Tribunal de Contas, o que os outros municípios fizeram? Os outros municípios que tinham interesse em fazer concessão? Eles replicaram aquele edital que foi aprovado anteriormente pelo Tribunal de Contas, pensando o seguinte: olha, aquele edital foi aprovado, então eu vou fazer exatamente igual. Porque se foi aprovado, eu vou fazer exatamente igual, vai ser aprovado também. Nenhum deles é. Pelo menos não de imediato. O edital é publicado, vem o Tribunal de Contas um relatório técnico, aponta 20 ou 30 defeitos. Edital exatamente igual àquele que anteriormente foi aprovado. Exatamente igual. Vem um relatório técnico apontando 20 ou 30 defeitos. E daí uma crítica aos conselheiros. Os conselheiros acatam a sugestão e suspendem a licitação da concessão. Essa licitação da concessão fica suspensa mais ou menos uns 2 anos. No final das contas, daí depois na decisão final, não, isso aqui não está de acordo com a nossa jurisprudência, ok, desfaz isso, corrige esse ponto e acaba sendo aprovado. Só que no meio disso tudo, esses projetos permanecem parados e são atrasados por 1, 2, 3 anos. Eu não vou dizer, e não estou dizendo aqui, que o relatório da equipe técnica está certo ou está errado. Mas o que o Tribunal de Contas poderia tentar fazer era dar um norte mais seguro, mais certo, para os municípios que pretendem lançar projetos de concessão e de parceria público-privada. Olha, se você fizer assim ok, assim vai passar. O que falta para os municípios é isso. É um modelo, é um norte. Siga isso que isso vai. E é muito comum isso que eu estou falando. Sempre tem alguma peculiaridade de um edital para o outro, mas há muitas questões que são comuns, são exatamente iguais. O Tribunal de Contas aprovou um determinado edital, discutiu aquele aspecto, lançou-se um outro edital e vem o Tribunal de Contas e imputa aquele aspecto como irregularidade, em contradição com a decisão do próprio plenário. Então talvez se possa gerar um debate aqui interno, né, e uma sugestão. Não estou dizendo que um lado está certo, outro lado está errado, mas que se tenha uma clareza, um norte, um rumo a seguir. Isso eu acho que é importante. Segurança jurídica para o privado, para as empresas. Hoje em dia há uma dificuldade, né, de empresas de infraestrutura em participarem desses processos de concessão e de PPP. Porque normalmente os valores são muito altos e até mesmo para participar de um processo desse, a empresa tem que fazer já um investimento de monta. As empresas sofrem com crise de liquidez e têm restrições também de crédito.
Não são todas as empresas que têm condições de participar das licitações, porque se saírem vencedoras da licitação, não vão ter acesso a crédito para poder executar o contrato. Então, há uma certa restrição hoje no mercado em relação à possibilidade de empresas privadas de participarem de concessão e de PPP. Fora isso, as empresas sentem, e isso eu posso lhes falar com muita convicção, porque sou advogado, trabalho com isso, né, quase que diariamente, trabalho só com licitações e contratos. As empresas sentem uma enorme insegurança em relação aos contratos administrativos. E daí os contratos de concessão e os contratos de PPP. As empresas sentem uma enorme insegurança jurídica. Eu já publiquei alguma coisa sobre o assunto. Na semana passada, o Fabrício Mota, presidente do BDA, publicou também um artigo sobre o assunto. E aqui uma sugestão, talvez uma percepção dos órgãos de controle que talvez precise mudar. E respondendo a provocação no Renato. As coisas têm mudado muito rapidamente no Brasil. Tem mudado muito rápido. A corrupção, talvez até bem pouco tempo atrás, se centrava e passava de uma maneira importante pela licitação pública. As licitações se tornaram mais transparentes. Qualquer interessado tem acesso a um amplo rol e diversas instâncias de controle para questionar o processo de licitação pública. Eu diria a vocês que, em razão disso, a corrupção hoje não está tão centrada na licitação. A corrupção migrou para o contrato. Quem quer combater a corrupção precisa cuidar muito mais do contrato do que da licitação pública. E me parece que os órgãos de controle não se aperceberam disso ainda. Ou vão se apercebendo com o tempo, mas ainda não se aperceberam. E por que a corrupção migrou para o contrato? Porque quem contrata hoje com a administração, Fernando falou isso, mas eu vou enfatizar, quem contrata hoje com a administração, diante das prerrogativas da administração, diante do princípio da supremacia do interesse público, diante da ideia de presunção de legitimidade dos atos administrativos, quem contrata hoje com a administração pública, ele fica totalmente vulnerável à administração pública. A administração não paga, não acontece nada. Não acontece nada. Se o sujeito quiser receber, ele tem que propor uma ação judicial que provavelmente vai demorar, vai tramitar por uns 15 anos, depois ele entra numa fila de precatório e não vai receber nunca. Se o sujeito precisa de um termo aditivo legítimo, tecnicamente justificado, ele precisa da boa vontade da administração, ele depende da vontade do administrador, ele está nas mãos da administração pública. E se ele está numa sensação, num ambiente desse vulnerabilidade, ele está vulnerável à corrupção. A corrupção migrou, foi para o outro lado. E eu vejo aqui coisas e não tome isso como uma coisa negativa, ou uma coisa ruim, mal intencionada, não é isso. É um debate e a minha ideia é ajudar e contribuir para que se possa melhorar em relação a essas coisas e melhorar inclusive no combate à corrupção. Mas eu vejo coisas, por exemplo, aqui, Tribunal de Contas. Eu tenho um processo aqui de uma concessão em Santa Catarina que a concessão ficou sem reajuste por mais de 10 anos. O poder público, há uma cláusula de reajuste no contrato anual, evidentemente, como é corriqueiro. O poder público, ele arbitrariamente negou o reajuste por mais de 10 anos. Por mais de 10 anos. O Tribunal de Contas fez uma auditoria operacional nessa concessão. Falou de tudo, menos do fato de não haver reajuste por 10 anos. O tribunal adora questionar a TIR do contrato. Essa empresa está ganhando muito. A Selic é 12%, a empresa tem que ganhar 10%. Isso faz sentido?
Se o sujeito tiver que assinar uma concessão, um PPP, para ganhar menos que a Selic, por que ele vai assinar uma concessão em PPP e sujeitar todos esses riscos? Mas isso tem briga, isso o Tribunal de Contas está cuidando. Agora, com o fato da concessão passar 10 anos sem reajuste, sobre isso parece que nem se aperceberam. Eu tive um outro caso, Fernando, uma outra concessão aqui em Santa Catarina, que ela pediu reequilíbrio econômico-financeiro. Demorou uns 2, 3 anos para a agência reguladora aprovar. Aprovou? Aprovou, aumentou a tarifa. Tudo tecnicamente justificado. Tudo tecnicamente justificado. Aumentou a tarifa, a população não gostou. Um ano antes da eleição, a Câmara de Vereadores fez uma lei para que aquela agência reguladora não fosse mais a agência reguladora do município e para revogar a autorização para repactuação que implicava no aumento das tarifas. Ou seja, é um cenário de total insegurança jurídica. E daí a empresa vai ao Poder Judiciário e pede um provimento de urgência para resolver aquilo. O Poder Judiciário não é por mal, mas ele tem dificuldade de compreender aquilo. É muito específico, é muito técnico. E na dúvida, o desembargador Jaime Ramos está aqui, mas na dúvida, de uma maneira geral, o Poder Judiciário pensa no que, olha, na dúvida, então é melhor, entre favorecer o privado e favorecer o público, então mantenha a favor do poder público, lá no final nós vamos ver. Só que lá no final pode ser 5, 10 anos, 15 anos. Isso inviabiliza totalmente a concessão em PPP. Nós precisamos caminhar nas PPPs e nas concessões, nós precisamos pensar em mecanismos de solução de controvérsia. Nós precisamos de mediação e nós precisamos de arbitragem. Porque na mediação e na arbitragem nós temos árbitros e mediadores que têm conhecimento especializado sobre o assunto, têm condições de decidir muito melhor essas coisas técnicas e específicas. E, em segundo lugar, o resultado da mediação e arbitragem ele é muito mais rápido. Uma arbitragem normalmente se resolve em 6 meses. Uma disputa judicial se arrasta por anos. Enfim, há muita coisa que pode ser feita com PPP. Aqui em Santa Catarina, olha, nós poderíamos avançar. Praticamente tudo pode ser modelado, estruturado, qualquer tipo de gestão sobre empreendimentos públicos, sobre logradores públicos, sobre praças, praias, obras públicas que sejam importantes. Não há porquê, não tem explicação para esse estado de coisas, para que em Santa Catarina não haja uma PPP. Nós precisamos reverter esse quadro. E daí eu parabenizo mais uma vez os organizadores por esse debate. A gente realmente precisa fazer uma discussão, e uma discussão de peito aberto. Que eu acho que essa que é a intenção. Parabéns. Muito obrigado.